Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, vem aqui mais um Ponta de Lança FC. Agora a gente está na temporada 3, episódio 1. E antes de eu apresentar os convidados, eu vou pedir para vocês darem o famoso like, que é o gostei, né, que é tudo em inglês, shorts, likes, e vocês se inscreverem no canal Ponta de Lança e também acionar o sininho para receber os vídeos e as notificações, tá bom? E hoje o nosso papo é sobre teatro, música, televisão, cinema, futebol, educação. E eu vou conversar com a Patrícia Gaspar, uma querida desde os tempos de adolescência, e com o Henrique Streuter, o meu querido Napão, que hoje tem um filho que é o Napinha, não é isso, Napão? É Henrique Streuter. E aí, Oi, tudo bem, Aline. Pati? Tudo ótimo. Super feliz de estar aqui no Ponta de Lança, que eu acompanho, menos do que eu gostaria, mas já vi vários episódios Que e sou bom. sua fã. Ah, é recíproco, faz tempo. Faz tempo. Ô, Napão, aliás, é Manda. isso que eu estava te dizendo. Vai ser difícil te Hum. chamar de Henrique, mas vamos lá. O Henrique Streuter, ele faz parte de uma família de artistas. Ele é irmão do Rodolfo Streuter, músico. Ele é irmão do Guga Streuter, músico, produtor. E é filho do Carlão, né? Carlos, e também da Zuma, a tia Zuma, Zuma. famosa Tia Zuma. conhecida como tia Zuma. Será que é por causa mais dela, ô Napão? Que vocês todos viraram artistas, não? Eu acho que é a dupla ali, né? Porque acho que o meu pai sempre teve uma coisa, é, uma filosofia de não interferir em nada do que a gente estava buscando e procurando. Então, na minha geração, se os pais não encheram o seu saco para o que você queria fazer, já é a maior ajuda do mundo, né? Se eles foram vendo Verdade. eles foram vendo que eu estava construindo ali alguma coisa e nunca interferiram no sentido de falar, pô, você não pode fazer isso, tal, que foi o que muitos amigos E meus vindo de um advogado, né? de um advogado e sendo que eu entrei na PUC em direito. Olha, não sabia dessa. Porque eu falei, bicho, eu vou trabalhar ali, né? O meu nome Streuter, ele era um advogado muito famoso, então eu falei com esse nome. Mas aí eu fiquei 6 meses, a PUC tinha aquele básico, né? Aí eu tinha só 2 aulas de direito. Aí eu fui na primeira, aí, puta, eu fui com aquelas camisas de futebol que a gente usava, assim, sabe, qualquer tipo do Bangu, Do e Nacional. cabeludo. É. E cabeludo e de sandália. Eu era um new hippie. E tava já todo mundo becado, assim. E a minha primeira aula foi com o Franco Montoro, foi uma aula magna. Nossa, Aí, André bicho, Franco Montoro. isso, aí eu fiz exatamente essa cara que você fez quando eu vi a aula. Eu falei, nunca mais eu vou numa aula de direito, com todo respeito a todos os advogados. E aí fui Ô, seguindo a minha vida. Mas a ô minha mãe Pati, também era cantora, tal, então tem toda uma influência dela. Então acho que é o jeito que os meus pais encaravam a educação. Acho que foi isso. que legal. E eu pude ser testemunha disso durante bons e longos e felizes anos. É É, verdade. Ô, Pati, você vê pelo jeito que o Napão se vestia quando ele ia para a PUC, ele já era do equipe, né? É. Nossa, eu nunca soube dessa história que você tinha entrado em direito. Não É, sabia. Tá vendo como a gente tem segredo? Os Ah, caras e se aí nesses conhecem há encontros, décadas. você pensa que você já sabe tudo, né? Amigo desde os 15 anos, e não, isso que é bom. Ô, cara, Napão, mas você está em São Francisco? Não. não, eu voltei ontem, porque eu morei lá 3 anos, né, em São Francisco Xavier, da pandemia, quando começou a pandemia. Aí, quando a pandemia estava bem no final, a gente ficou mais um ano, mas aí eu estava com muito trampo aqui, cara. E o Hum, que para mim não tinha muito problema, mas o que era ruim era deixar a família lá e sim. fazer esses bate-voltas, né? Aí o Otto já está numa escola aqui, eu tenho 2 filhos, o Otto e a Ana, e eles já estão
estudando, não é estudando, né? Indo na escola, né? Porque eles são muito Ah, pequenininhos. Aqui em o São Otto está Paulo, com então, eu 5? tô, o Otto tá com 7 e a Ana com Uau! 3. Uau! E aí tá a gente a gente se estruturou aqui em São Paulo mesmo e a gente Uhum. foge para o sítio sempre que dá, né? É isso. Patrícia, o que você está fazendo nesses momentos, hein? Quer dizer, nessas semanas agora? Vocês acabaram de gravar, estão gravando? Em que A peça gente está? acabou de gravar há 3 semanas O Mundo da Lua, que era aquela série que fez muito sucesso nos anos 90, e agora, 34 anos depois, fizemos uma nova temporada, novos personagens, novos atores, e foi um barato, um grande barato a gravação. Esse período foi intenso, e faz 3 semanas que as gravações se encerraram. E você sabe que quando a gente se enfia num projeto assim, especialmente de audiovisual, que ocupa um dia inteiro, né? A gente, eu pelo menos não consigo fazer mais nada, eu fico enfurnada É, naquilo. E aí, quando para, geralmente dá um um vaziozão vazio, assim. né? Para mim não me deu exatamente o vazio, porque eu fiquei com tanta gripe, eu me ocupei tanto de tudo que eu não tive, sabe assim? Sabe quando dá aquele famoso estresse? Nossa, eu fiquei 3 semanas gripada, e foram muitos lançamentos também. A gente lançou muito Ah, essa série. A gente Sempre foi tinha uma muito festa de lançado. lançamento, tinha que ver uma roupa, enfim, tudo isso. E agora que eu estou retomando, botando a cabeça, ver o que vai ser da minha vida daqui para frente. E, e voltando a desenhar também, porque agora eu desenho, né, Elinho? Agora eu sou uma pessoa nossa, é verdade. das E um dia artes desse eu te visuais. mandei, viu, Napão? Um dia desse eu mandei Ah, para a Patrícia uma que eu guardei um desenho que ela fez, cara. Coisa É mais linda. 1981. 82, 81, 82? é. puta, que Foi quando eu fui barato! embora. Foi quando eu fui embora. Fui viver fora Ah, e eu que tinha aquele sonho barato! de ser jogador de futebol, não sei o que, papá. E ela fez um desenho lindo e com as cores do Mengão, todo Ah, que vermelho, legal! preto, é lindo. É E você, a, é você em vários momentos com a que camisa do barato, Flamengo. né? Que E eu não barato. sabia, eu, por exemplo, eu não sabia que a Paty desenhava. Aí eu fiquei sabendo quando ela fez aquela exposição. Você fez uma exposição ali Foi no no. balcão, Como é né? que chama? No Balcão. balcão. É, Aí eu fui, foi super legal, que eu fui com o Otto e com a Ana, e eles escolheram. Cada um escolheu um quadro, que legal. e aí tá aqui na E minha houve até quase. uma disputa, porque o Rodolfo tinha escolhido o quadro que o Otto queria. Isso, Aí houve que o ter meu uma irmão tinha comprado negociação. já o quadro, aí o Otto ficou meio de bode, aí o Rodolfo teve que escolher outro quadro. É. Claro. Assim, fiquei muito bem impressionado. Assim, você tem muito talento em tudo, né, Ah, Paty? Mas no gente. desenho eu não sabia, fiquei tão feliz de ver essas coisas, assim, porque eu sou péssimo de desenho. Sou horrível. Eu acho. Pati, essa coisa de a gente se conhecer há muito tempo e não saber todos os segredos da pessoa, né, que a gente acha que conhece, quando eu estava lendo a sua mini biografia, eu falei, meu Deus do céu, parece uma outra pessoa, porque você fez tanta coisa até hoje. O Napão é a mesma É. coisa, mesma coisa. Que aí eu fiquei olhando e falei assim, eu não vou ficar falando o que que a Patrícia fez isso, fez aquilo, eu vou perguntar para ela. Então eu quero saber de você o seguinte, de tudo que você fez, você consegue, vamos dizer assim, trazer para você, para o seu espírito, aquilo que te deu mais alegria, mais prazer quando você fez? Porque tem lugares, vou te dar só um exemplo. Quando eu trabalhei numa redação, a redação da agricultura, que eu fiquei 12 anos, eu dizia para mim mesmo que aquilo ali era meu lugar. Não queria sair de lá nunca mais, porque ali eu estava em casa. Então, era um lugar que me trazia muita alegria, muito prazer, e eu estava em casa. Você sentiu isso em algumas produções que você fez? Eu sinto isso. Posso Uau, te dizer que eu sou feliz por isso. Eu sou uma pessoa feliz. Se morresse agora, eu que falo, sou bom. feliz. Porque eu sinto praticamente em quase todos os trabalhos que eu fiz, assim. Alguns têm uns perrengues um pouco maiores, tal, mas eu adoro estar no palco, estar num set de gravação. Adoro o que eu faço. Então, é claro que, obviamente, tiveram coisas mais interessantes, mas
Eu até outro dia a gente estava conversando assim, eu falei, gente, porque não sei quem, a inveja, a espera, o cansaço, a pouca valorização do nosso trabalho, não é? Tudo isso existe. Mas você sabe que para mim é uma brincadeira até hoje. Eu me Que divirto muito. privilégio. É mesmo, é por isso que eu falo, eu sou feliz, assim. O que mais me desestabiliza é a instabilidade da profissão, né? Que eu vivo disso, então isso para mim é sempre um negócio. Mas, até hoje, eu sei que não vai deixar de ser, Uhum. mas ok. Mas, assim, especialmente, por exemplo, nesse último trabalho nosso, juntou, como o Napão falou, um elenco bacana. Falamos em off isso, né? Mas, enfim, juntou um elenco bacana, tínhamos um entrosamento super legal, e eu era namorada dele na ficção. E a gente se divertiu horrores, assim. O que é legal agora, eu acho, Elinho, é que já dá para se divertir com a maturidade, né? Tem uma estrada, tem a idade, então tem coisa que você fala, ai, deixa quieto, releva, e vamos ficar com o bem bom, e também quando não tá bom, a gente negocia, eu não sei, então, só para resumir, para citar algumas coisas, só obviamente que o Castelo rá tim que foi um marco na nossa vida, me deixou muito feliz. A primeira novela que eu fiz, Os Ricos Também Choram, é um Olha. arco, né? Eu fiquei, não que eu não ficasse nervosa, tem todo esse pacote, mas eu adorei fazer. Eu gosto da novidade, eu gosto do risco, então é bacana, viu? Eu gosto, eu acho que sem querer, porque eu não planejo nada, sem querer eu vou caindo nas coisas que, de certa maneira, eu atraio, assim, e aí eu curto. E eu acho que tem muito a ver com o nosso astral de verdade. O que a gente atrai e o que a gente deixa, que a gente repele, né? É, né? É. E E para acho que você, isso na... foi. Desculpa. Não, só para concluir, desculpa, Napão. E Manda. isso eu acho que foi plantado na nossa vida, quando a gente se conheceu. Por isso que é legal a gente estar aqui. Eu acho que isso foi. Quer dizer, claro, cada um na sua história, na sua infância, tudo. Eu tenho uma Sim, família que também colaborou muito com isso, mas eu acho que aquele grupo, aquelas pessoas na equipe, aquele movimento todo, assim, muita conversa, muita arte, muita música, aquilo foi o propulsor de um tempo monte de todo. coisa. Exatamente. Para Fala, mim, Napão. assim, concordo absolutamente com tudo que a Paty falou, mas eu, pessoalmente, assim, eu me sinto mais feliz no teatro fazendo uma peça de sucesso por muito tempo. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. E eu explico por quê. Porque você chega com uma tranquilidade que você já sabe o que vai, o teu texto, não tem uma preparação tão maluca, né? É só chegar lá e fazer. E é claro que é sempre diferente. Então, quando eu nunca, assim, às vezes tem um monte de colega meu que está fazendo a peça, sei lá, há 4 anos, fala, porra, não aguento mais. Eu falo, você está louco, cara? A gente está fazendo uma puta peça legal, que lota, que as pessoas dão risada, que a gente ganha dinheiro, é um dinheiro que é legal de ganhar, que é quase do taxista, né? O cara paga e você faz, né? Então Uhum. é um dinheiro gostoso, assim, de ganhar. E aí, se você tem um camarim bom, que é É. o que eu tive em muitas vezes, para mim é o paraíso, assim. Tanto que, sei lá, o Anarquista, Morte Acidental de um Anarquista, foi uma peça que eu fiz com o da Stubach, a gente produziu, e aí ele parou de fazer e eu continuei fazendo. E acho que a gente fez, sei lá, por 6, 7 anos, assim. E para mim era o auge estar fazendo aquilo. E uma peça com sentido também, né? Que a pessoa que você move, ela é muito legal mover a plateia, né? De alguma Hum. maneira. Mas, por exemplo, o desafio de estar fazendo televisão, porra, é do cacete. É do cacete, sabe? Você Mas chega é lá, completamente diferente, né, Napão? é bem diferente, né? Eu chegava lá, Paty, vamos bater aqui, né? O texto, a gente saía, não sabia direito o que ia acontecer, você não,
você não sabe o que vai rolar ali, como o cara vai te dirigir, tal. Mas eu amo, adoro fazer televisão, tal. Mas eu digo que o meu lugar, assim, o lugar que eu fico mais assim, que eu falo, nossa, que delícia, é estar numa peça boa, com um elenco bom, num espetáculo que está funcionando, que está cheio. Eu fiz alguns, 39 degraus, foi uma peça que também, nossa, eu adorava fazer. É, uma que eu produzi, que chamava Hotel Lancaster. Então, tem muitas peças de teatro que moram assim dentro do meu coração. Acho que até dá para fazer um link assim da coisa com o futebol, né, Elinho? Porque, bicho, quando você mete uma piada assim que vem aquela onda de risada, se você está num teatro grande, né, vem vindo aquela onda, porra, é uma bola na trave, é um gol, é um momento que. E A quando reação da acaba, velho, torcida. quando acaba e você sente que você trocou, legal, que assim, eu sempre digo que o que é legal de fazer teatro é quando a plateia se diverte, os atores se divertem e todo mundo pensa, né? Todo mundo Que legal. sai pensando. E quando isso acontece, é a catarse, né? Eu amo a catarse. E aí a catarse é muito mais possível no teatro, né? Então é um lugar que eu acho, para mim, que É, é do meu coração. fazendo a analogia com o futebol, é o gol, né? Catarse É é o o gol. gol. É o O gol. cara fica louco, É o gol. olhar aquela multidão É, sorrindo, gritando, não sei o quê, porque você fez o gol, deve ser maravilhoso, é, né? Um estádio é. entupido de gente. E só para continuar, tem uma coisa que é espetacular, que também nos remete ao futebol, é que o cara você não pode em nenhum momento não ser humilde. Teatro é muito pesado Olha nisso. só. Você paga o karma na hora. Se você Foi mete que uma nem. piada e ela dá certo, e aí você pensa, porra, eu sou muito foda, cara. Eu sou muito foda. A Vou próxima fazer de piada que eu vou novo. fazer, aí você manda e não acontece porra nenhuma. Aí é um tapa, é um karma imediato de você tomar uma tabufa na cara e falar: se liga, se liga. É Mané, concentração, tá lá no lugar e não se achar nada. Eu sempre que eu me achei, eu me ferrei. você Assim, também, sabe? Paty? Sim, Olha totalmente. só. Totalmente. É um estado de estar preparado, tem que estar totalmente preparado, mas não se acostumar a nada. Você não pode se É, acostumar com a gargalhada que o pessoal deu naquele dia, que é isso que ele falou. Senão no outro dia você já vai lá, opa, hoje está garantido, não sei o que lá, e não é. Aí você perde o chão. E isso é muito louco, assim. É o desafio, é o que estimula, e ao mesmo tempo é o que te dá adrenalina, né? Porque você tem que estar vivo. É o único lugar que o aqui, o agora, realmente você faz uso disso. Porque se você não estiver presente no que você está falando, no que você está sentindo, não vai, não chega. Até chega, porque você pode ir pela técnica, né? Você até tá é, ali, você vai, você segura a onda. Mas é mais, né? Mas a plateia Atuar é sente, né, mais. Paty? Oi? A plateia sente, né? Sente. Não sente. é? Sente. Pode até não saber definir o que está acontecendo, Uhum. mas sente, né, E Neide? reage. Reage. Sei lá, vai Eu ficar nunca com a Agora, cara esqueço, meio sabe que eu, cara. assim. eu Eu, fico. Outro dia eu fiquei assistindo. Desculpa, Napão, não, vai. não, vai, por Não, é favor. que eu acompanhei essa Copa de Clubes aí toda, porque às vezes, como eu estava gripada também, eu Foi adorei. ótimo. E aí eu falei, nossa, a sensação de um gol deve É. ser uma coisa assim espetacular. Eu também acho que eu arrancar uma risada, entrar, tipo, sair do vestiário, eu sempre fico pensando, nossa, sair do vestiário com aquela Pisar no gramado. É. o Maracanã, né? Assim, é tipo entrar em cena também. É tipo levar o aplauso, né? A hora do aplauso que sobe todo mundo, você fala, nossa, que coisa maravilhosa, tá todo mundo junto. Mas fazer o gol é um negócio que me fascina, que eu acho que deve ser uma experiência única, que eu tenho vontade de ter, assim, porque quando a gente jogava futebol no equipe com as meninas. Eu jogava, mas eu tinha ataque de riso. Eu começava a errar, tinha ataque de riso. Não levava uma bola adiante, porque eu começava a rir. Eu me lembro da Bia, da Niobinha, pé da vida, assim, comigo. Porra!
Patrícia! E eu, quá, quá. Já vi que não era ali o meu A Bia lugar, né? é a Biona, né? A Bia Whittaker? A Ou é outra? Bill a É, Niobinha, a Niobe. elas levavam super a sério. Então, mas assim, por isso que eu acho que, nossa, o Gold é uma coisa fora do mundo. Agora, olha Deve ser. só. Teve uma vez, eu trabalhei muitos anos como repórter esportivo, né? E eu não era só do futebol, mas eu fiz muitos jogos de futebol. Teve uma vez foi a primeira vez que eu pisei no Maracanã, mas no velho Maracanã, que cabiam 190 mil pessoas, tal. E era um jogo Brasil e Peru. E o Maracanã estava entupido. E aí aquela coisa, pô, que legal, vou entrar no Maracanã, na coisa do Flamengo, tal, os jogos. Aí eu estou subindo, tal. Quando nos últimos degraus, Patrícia, que é exatamente isso que você descreveu, eu vi o anel superior do Maracanã, entupido de gente, né? O jogo do Brasil, Nossa. muito amarelo, tal. E aí quando eu subi, subi, subi. Quando eu pisei no gramado, eu olhei onde é que eu estava. Comecei a chorar Ah, de nossa, emoção, uma imagina. coisa incontida, né? Sem controle Aham. nenhum. E aí eu fico imaginando o seguinte: se num momento de uma peça para vocês acontece um tipo de um descontrole emocional ou a técnica segura todas as ondas emocionais de vocês? Vai, Ney. Posso começar respondendo? Ó, acontece, acontece. Vou te falar duas. Quando eu fiz o Anarquista, produzi o Anarquista, a Morte do Ditador Anarquista, porque eu vi em 1981 com o Antônio Fagundes. Ele, inclusive, ele ganhou todos os prêmios e tal. E nessa na, na apresentação dele, ele tinha uma coisa que a gente estava na ditadura e ele conseguia manipular, não manipular, conduzir a plateia, que uma hora ele falava, não, mas ele falava, esse governo, ele estava falando do governo italiano, digamos, né? Mas ele falava, Ah, esse governo é muito. E aí a plateia, filha da. olha só. Saía uma Uau! coisa imensa. E eu estava lá, aí depois eu conversei com ele, ele, é, eu, ele fez isso, a gente repetir, e foi subindo, sei lá, umas 15 vezes. Aí ele falou que às vezes ele falava, hoje eu fiz 17, hoje eu fiz 18. Tá, isso quando eu tinha encontrado ele lá atrás, eu falei isso. E eu fiz teatro por causa dessa peça, porque foi a Olha. primeira vez que eu tive a catarse, que eu Ah, que você saí se emocionou. eu tive tudo, fiquei louco. E aí Aham. eu fiz a peça. E aí quando a gente começava a peça de um jeito muito lá do Dario Fo, o Dario Fo, ele conta a peça que ele vai fazer para as pessoas falarem, pra vocês não terem nenhuma surpresa e vocês curtirem a montagem. E era uma coisa que a gente fazia. E eu tô lá começando a contar a peça, eu vejo uma cabeça branca. É. E era Nossa, ele, mano. Olha, Era o Fagundes, que me que fez virar tiro. ator. É. que barato. Aí eu parei. Aí eu virei de costas, abri uns olhos desse tamanho, eu falei, mano, se vira, não vou conseguir falar. E aí ele foi lá, conseguiu Olha, falar, aí eu fui respirando, esqueci e consegui fazer a peça. Então foi um Você momento. contou isso para ele? Não? Eu não. Ele. Ah, Aí olha só. não depois ele foi acredito. falar comigo lá. Puta, eu não contei. A gente via, o Ah, estúdio era tão maluco, eu não contei. Eu é. não contei. Puxa, E aí ele ia teve só adorar, sabe? Aí teve uma outra que aconteceu agora, que essa parte nem viu. A gente foi no Mundo da Lua tem a gente faz uma homenagem ao Castelo rá. Então, os personagens e eles me botaram de tio Vitor, pô. Ah, é. E eu tava Nossa, lá representando o Sérgio Manberti. E aí eu não uau. conseguia falar, cara. Eu ficava para baixo, chorava, Grande chorava, alma. chorava. Então são coisas que enormes. E ataques de riso Ah, que isso aí. esses são os melhores do mundo e os piores. Esses eu tenho várias histórias. Depois Né? da Vai peça eu você, vou pode te falar contar muito. uma. É, Não, fala, Vai mas Patrícia. lá, Pato. eu acho é isso, assim, esses momentos que superam qualquer profissionalismo, qualquer técnica, que atingem quem a gente é, né? Vai além, assim, Isso. atravessa, quebra uma parede, você começa
vai Você não tem além o mesmo. controle, você não tem o controle. Você não Tem tem aquela controle. coisa. Você não tem controle. E mesmo atuando, assim, às vezes você coincide um momento teu, uma É, lembrança tua com uma é. fala do personagem, às vezes dá um oinho assim, você faz, opa, peraí, tem que respirar. É muito louco, muito louco. Eu tenho, eu também tenho vários momentos assim, e tive com a Cleide Diáconis essa um pouco essa sensação de. Porque eu nunca sonhei assim, eu vou ser atriz, eu quero fazer tal papel. Eu não tinha isso. As coisas iam caminhando. Eu sabia que eu tinha uma expressão artística, que era a única coisa Mas que eu só uma sabia. coisinha, Pati. Hum. Mas quando você estava na equipe, você já sabia que você ia ser atriz, Eu era da não? dança, né? O Napão também era da dança. Ah, é Eu era da dança verdade. e era. Tinha, É assim, tipo, verdade. essas coisas. Eu desenhava quando era pequena, eu fazia Uhum. aquelas coisas de criança, eu dançava em casa, apresentava coisinha, mas o meu barato era mais a dança. Daí que eu acabei fazendo um curso de teatro com a Irene Ravache, e as coisas foram caminhando, e eu vi o Asdrubal trouxe o trombone, que aconteceu isso comigo, que o Napão, O que aconteceu quando com o eu vi, Maravilha. eu Fagundes? falei, nossa, aquilo mexeu extremamente comigo, de ter uma turma que falava a minha língua, né, como adolescente, e o Pod Minoga, que depois viemos a trabalhar com eles, Mira, Flávio de Souza, Hum, Carlos Moreno, Mira Rá, tal. Na um, Isso, na Naum um. Alves. Então, essa turma me impulsionou, mas eu não sabia. Aí eu fui vendo, aí a Irene falou: vem fazer uma peça, daí fazendo. E eu, tanto que eu acho, eu falo pra caramba, pode me dar um picote aí, tá, gente? É que vaca. Mas vou acabar já. É que eu acho que eu fui me tornando, muito modéstia à parte, mas honestamente falando, eu fui me tornando uma atriz melhor, à medida que eu fui porque, assim, eu fui amadurecendo Estrada. né, aquilo foi me mostrando muito dos personagens e da carreira, foram mostrando para minha pessoa física o que que eu tinha que tirar dali, o que que eu aproveitava, como falar um texto, como deixar aquilo sentir. Então, eu acho que eu sou uma atriz melhor hoje em dia pela vida, porque a vida foi andando em paralelo à carreira e prestando mais atenção. Eu perdi totalmente a pergunta que você fez, sem mas você ideia. respondeu. Você Responde. respondeu. Bom, Foi a tudo bem, melhor mas é parte da isso aí. resposta dela, Napão. Foi, Foi esse não final. foi? Ô, Napão, faz uma Ah, coisa. Se mano. afasta só um pouquinho, não sei se você está com o celular ou com. Porque está cortando teu queixo. Aê, bonitão. Tá Aí, bom. Boa. gato. Agora o bigode está em quase close, está no centro do quadro. Está lindo. Tá. O que eu ia te perguntar mesmo? Eu ia perguntar um negócio para os dois. Tem uma coisa que. Uma vez eu fiz um especial falando da relação do futebol com a dança. A Patrícia falou da dança, né? E você também fez dança, né, Napão? Isso, estudei um pouco. Com o Klaus? Eu Com o estudei com Ivaldo? o Ivaldo Bertazzo, aí depois o Klaus Viana me conheceu, Isso. uma história bonita, me chamou para fazer aula dele gratuitamente. Aí eu fiquei bastante tempo trabalhando ali com ele, mas sempre paralelamente como ator, né? Tá. Eu vejo mais como um E, estudo do ator que eu entendi. tive. E nesse especial, para televisão, putz, agora eu não vou lembrar o nome dele, era um cara ótimo, lá de Recife. Ele fazia uma série de comparações e de analogias com o futebol, com a preparação do jogador e a preparação do dançarino, do bailarino. Vocês conseguem ver uma relação de preparação no teatro em relação a, por exemplo, a um esportista? Não precisa ser naturalmente, assim, necessariamente um cara do futebol, mas a preparação, porque acho que estar em cena é estar jogando, né? Estar no palco, é no É, estádio, é na quadra, e tal. é. Quem Eu vai primeiro? vejo, eu vejo nesse sentido. Primeiro, a coisa corporal, né? Você não. Eu brincava muito, a Patrícia tinha uma coisa que eu adorava, tem uma coisa que eu adoro. Assim, a gente, antes de entrar em cena, na TV, antes de fazer, a gente fez muita cena. Antes de fazer a cena, a Paty dava uns tapas nela mesmo, assim. Pá, 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 Olha pá, pá, só. pá. E aí, Que eu enchi o revelação, é, saco. Paty?
Eu enchi o saco dela, masoquista, não sei o quê, Ia mas eu enchia muito o saco dela. Mas eu admirava muito, porque o que ela está fazendo? Ela está saindo do estado natural que ela está para entrar num outro negócio. O jogador de futebol, ele não pode não entrar ele tem que entrar num estado de jogador de futebol, ele não pode entrar em nenhum outro estado. O ator tem que entrar no estado de ator. E o jeito que você entra, isso corporalmente e psicologicamente, acho que é muito parecido. É muito parecido. Apesar de ser técnicas completamente diferentes, mas é muito parecido, cara. O jeito que você tem que entrar, você tem que entrar como ator, né? Tanto que eu adoro que tem nas rubricas do Shakespeare, ele não fica falando assim, ator pega o punhal e joga, dá uma volta e depois olha com ódio. Ele bota assim, atores entram. É isso. O jogador entra. E aí você vê, tipo, né? Quando um jogador não entra, né? tipo, estar Exatamente. pronto é tudo, né? A frase célebre. Aí você Pronto vê é quando o tudo. cara. E você, como espectador, você vê. Você fala, pô, esse cara É. tá em Nárnia. Ele não tá aqui nesse momento, né? E é o trabalho de estar no momento ali. Eu acho que é muito importante. E cada um tem o seu preparo, né? Seu ritual. O, o Rogério Ceni ouve rock, tem os caras que ouvem sertanejo, os caras ouvem funk, tem os caras que não ouvem nada, É. né? Então mas Tem uns caras que é puro instinto, né? Tem os mais, instinto, né? exato, Tem é Bicho. os caras que lindo, falam, meu, é tipo, lindo nem, isso, né? sei lá, mão na luva, como chamava aquele, aquele, como que ficou famoso? Não é, ele não Luva de é pedreiro? luva, É luva isso? de pedreiro. Não, mas é que tem uns caras que são foda, assim. Por exemplo, às vezes, falando ultra leigamente, às vezes eu sinto que o Neymar não está lá, Ah, mas várias né? vezes. Assim, Ultimamente, então. não, ultimamente então não tem estado mesmo. Mas assim, é isso que o Napão está falando, que é ou por N motivos, ou porque sobe a cabeça, porque se acha isso e aquilo, ou eu não sei, aquelas coisas do que acontecem em campo, como acontece em palco, porque também tem gente que não troca, né, Napão? Tem É, gente ou então que já vem com aquilo tão formalizado que você fala, ai, gente, não dá. Da televisão isso é pior ainda, porque é é. mais, né, É mais o quê? é mais Visível? a técnica. Oi? Ah, ah, tá. Não, entendi. No audiovisual, mas e acho que assim, tanto para o esportista quanto para o ator, para a atriz e tal, o físico é muito importante. Às vezes eu acho que nos falta um pouco dessa consciência Você tem de razão. meio artístico, né? Da Assim, preparação física, da de preparação estar bem física. fisicamente. É. Porque é isso, você tem, o teu corpo tem que estar vivo, o teu dedinho do pé tem que falar. Não adianta, porque é que nem a gente via uns músicos, músico em cena. Hoje em dia acho que mudou bastante. Mas o músico, música em cena, os atores lá fazem negócio, aí pausa cantaram, não sei o que lá, pausa. E o ator vai falar. O músico assim, ó. Ele tá lá tanto quanto eu, quanto você, É. quanto fulano. Então, é tudo ali fala, conta, é vivo né? E é isso. E eu acho que então o físico é muito importante, muito, como o intelectual, claro, mas para o Sim. esportista, se o físico não tiver ali inteiro É. e para o ator também, é que o ator tem esse recurso, né? Exige um outro tipo de ferramenta, mas eu Mas acho que ela é necessária, né? E é muito, eu acho legal também como também, a gente pode trabalhar isso em grupo, mas a pessoa tem que ter individualmente, né? É só oh, você ver, eu nunca esqueço, assim, de ver, você vê quando você via o Maradona se aquecendo, ah, ele Nossa. gostava de brincar. A Nossa. parada é, dele era, eu vou brincar. Ele pegava a bola e jogava para lá, jogava para cá. Aí E tem outros aí que criava um espetáculo para a ele gente. criava um espetáculo dentro dele para é depois. lindo, né? Esse É espetáculo era lindo. lindo. Aquilo é uma obra de arte, né? É. E Dele fazendo. aquele Aí time tem outros que africano? já. Oi? Não, pode falar.
E aí tem outros que, sei lá, né? O Cristiano Ronaldo, que é um monstro, ele vai mais. Ele está na concentração absoluta É. e tem um puta de um resultado. E se você trocasse, não ia dar certo, eu acho. Se o Cristiano Ronaldo botasse uma festa dentro dele e se o Maradona botasse um objetivo dentro dele, não ia dar É, certo. Então, é, mas são exatamente. preparações. Eu acho que o ator e o atleta é a É. mesma coisa, né? É um tipo de concentração e também é um pensamento. Acho que é meio E isso. vocês viram que lindo aquele time africano, que eu não vou lembrar o nome agora, cantando antes de entrar? Ah, lindo, é Maravilhoso. verdade. Nossa, aquilo é. Bom, os africanos são um caso à parte, né? Porque Sempre, É, é muito sempre, legal. É. sempre, né? sempre. E é o futebol, nessa coisa de eu fazer comentário, eu fiz um comentário dizendo que faz muito tempo que eu quero ver um time africano campeão do mundo. Nossa, Ou esse é uma o que eu mais queria. seleção, porque ele joga, é muito bonito, né? É o É futebol para lindo. frente, é lindo. Lembra muito o que a gente fazia nos anos 60, 70, na seleção brasileira. É o tipo de jogo do brasileiro, né? Que é a coisa do pé descalço e tal. Mas eu acho que, como a Europa domina, é a grana, e eles pegam os melhores para jogar nos clubes europeus. Né? Então, a coisa de seleção ela fica prejudicada, porque os caras não estão jogando juntos. E é muito É. difícil, né? Muito difícil. Um dia desse eu estava conversando, um dia desse, ano passado, estava conversando com o Noah, teu sobrinho, Napão, Aham. músico, contrabaixista, filho do Rodolfo Streuter, e eu perguntei para ele assim: você estava, ele, o Maché e o Fi Bueno, meu irmão, todos músicos. Eu perguntei para ele assim: você tem que fazer muita concessão para sobreviver como músico? Aí o Noah falou assim: pô, eu faço um monte. Aí eu pergunto para vocês dois, Paty, você primeiro. Você teve que fazer, faz muita concessão para poder viver, para poder sobreviver de teatro, televisão, cinema? Eu tive talvez a felicidade de não precisar, assim, não apareceu muito essa questão. Como eu vivo da profissão, eu escolhi ao mesmo tempo poucas coisas eu pude escolher. Às vezes eu estou numa fase, eu preciso trabalhar. Sim. Então, nesse sentido, sim, eu topei trabalhos que talvez não fossem exatamente trabalhos que edificantes ou bacanas, né, do ponto de vista de atriz e tudo mais. Mas eu nunca me violentei e nunca fiz uma concessão Mais também nesse sentido é a pergunta. mais Isso. nesse sentido, É, é. porque concessão a gente faz o tempo todo para Não, já viver, fiz né? um monte de evento para empresa, É, que é sim. um total, mas estava daquela grana. E já fiz muito telegrama animado no começo da vida, muito, muito. Me diverti em todos, aprendi muito, aprendi a Eu improvisar. lembro. Eu sempre tive, você lembra? Não, eu sempre, é isso que eu estou falando. Pode ser um pouco polianístico da minha parte, mas assim, eu sempre vejo o lado bom, Elinho, sempre assim. Que bom. A única vez que eu na Pô já sabe dessa história, que eu estava assim numa pendura total, desesperada, e apareceu um negócio no SBT para eu fazer. E, e aí eu falei, claro, vou. Aí era um programa horroroso. Sim, sabe, daquelas comédias muito antigas, agora totalmente proibidas, porque politicamente incorreto de tudo. Tinha a gostosa, o fortão, Sim, sim. o bêbado, sabe, assim, tudo, qualquer Sim, sim. nota. E aí eu fazia um personagem que era uma mãe de santo, não, meu Deus, uma que lê bola de Vidente? cristal. Hã? Cartomante? Vidente, Cat- vidente, Vidente. que ela chamava, olha o nome da personagem, Manjada. Nossa, é ruim. Fala sério. É Aquilo, muito gente, eu ruim. fiz. Puta, era muito ruim tudo. E sabe quando você sente? Aí eu falei, gente, Manjada. eu prefiro, acho que agora chegou o ponto que eu prefiro trabalhar numa boutique, entendeu? Tudo bem, cara, vamos lá, vamos ir para a farmácia. Não que a boutique seja menos, mas para mim, que sou uma atriz, não Sim. é minha vida, né? Mas enfim. E aí, esse eu não aguentei. Esse eu falei, tá doendo para mim, tá?
foda, assim. Mas assim, no mais, eu sempre me diverti. O que que eu posso tirar de bom daqui? Não sendo maltratada, que coisa que eu não fui, não sendo maltratada, não sendo desrespeitada Respeitada. e curtindo. Eu não precisei, graças a Deus. Vamos ver até quando, né? Você, Napão, teve que No fazer meu muita caso, concessão? assim, eu fiz muita publicidade, muita, muita. Só com os caras bons lá, não sei o quê, fiz umas ruins também, mas é publicidade, né? Você está vendendo um negócio que é um Você pouco pode esquisito. concordar ou não? É, Quer dizer, com o produto que você está ajudando a é. vender, vamos dizer assim. E eu É, nunca tive. Agora, é engraçado, a gente não tinha muita consciência, né? Eu, não. por mim, se tivesse pagando para vender É, cerveja, ou alimento de cachorro, ou o que fosse, eu fazia. Depois passam-se os anos, aí você fala, porra, né? Eu Eu fiz fiz tudo isso. isso. E eu fiz um negócio que. Mas esse eu adorava, cara. Eu É. fiz 2 anos no Gugu, no Liberato? Gugu Liberato no SBT, um quadro que chamava Show de Rua. Então, eles pegavam todos os caras da rua, artistas de rua, aquelas mulheres que anda com a melancia na cabeça, Sei. o que mais impressionava era o cara que quebrava o coco no saco. Ele batia assim no saco dele, Nossa. ele Não. batia assim, e fazia. Uah! Nossa. E oh, eu, coitado. e eu era o apresentador. E aí a gente tinha que fazer em lugares públicos e ninguém queria a gente. A gente era expulso de todos os lugares. Aí o único lugar que a gente conseguiu fazer, e ficou fazendo um monte, É. lembra que em Osasco explodiu um Um shopping Shopping. shopping. center? Esse shopping deixava a gente ir depois que explodiu, porque ninguém ia no shopping com medo. Uau. Aí a gente fazia um show de rua lá. Para E atrair. eu fiz por 2 anos, mas eu me divertia muito, porque aí também você contextualiza um negócio que eu amo, que todo mundo fica, ai, o artista de rua, o artista É. popular, ai, que coisa maravilhosa. Aí você ia com os artistas de rua, ali da Praça da Sé, não sei o quê, todo mundo saía correndo, de medo, né? As pessoas mais elitistas, né? Mas os artistas de rua, os que estão lá, é o que quebra o coco no saco. Tinha uma mulher baixinha, pequenininha, que ela dançava com uma melancia, ela era hilária, e aí show de dublagem. Então eram coisas que eram bem assim, que nego olhava e falava, pô, mas você está fazendo isso? Eu falava, tô, e ainda Você está pagava fazendo na isso? hora. E pagava na hora. Ah, legal Eu pra ia Em caramba. espécie, em espécie. em espécie, Espécie. exatamente. Cara, Foi a tira do última vez que eu ganhei bolso, espécie na tumba. minha vida. Muito E eu ainda legal. quebrei a mão, cara, porque eu fui fazer. Aí tinha um cara que era ninja e, e pegava negócio com. Como que chama aquele negócio? Num chaco, né? Sabe O quê? aquele negócio Chaco, que é aquele. bate? Que gira assim. E eu Sei. tive que ficar com um papel na mão e ele ia cortar o papel, ele deu uma cacetada no meu dedo, que eu quebrei o Ai, dedo. não. Ainda tem isso. No ar? Mas eu Isso era ao amei. vivo? Era ao Não, vivo? Não. não, entrava assim, o Gugu falava, show de rua! Show de rua! Aí a Ô, gente Napão, entrava. ô, Napão, você quando você fez o Carrossel, não foi? No SBT? Fiz, fiz. Então, aí uma vez eu estava conversando com o teu irmão, o Rodolfo, falando não sei o quê, tá? Eu falei, mano, não sei o quê, chama o Napão. Eu falei, não, o Napão está na rua autografando os cartões lá do Carrossel do Do carro. personagem X, que eu não lembro o que era. É verdade, Ele falou assim, ele não pode sair na rua, que ele é é cercado, verdade. os caras ficam pedindo autógrafo, tirar foto, não O sei o pai quê. do Jaime, o pai do Jaime. Até Isso hoje, mesmo, é. pai do Até Jaime. hoje. É, Que até loucura, hoje. Foi que um loucura. sucesso absoluto, absoluto, maluco, que eu não esperava. Assim, me levou para um lugar que eu amo, que era assim, a USBT é muito popular, né? Sim, Muito popular. Então, até hoje acontece isso. Eu entro num restaurante, vai, um nossa, japonês. cara. Aí, algumas pessoas olham, tal, mas aí eu começo a ver aquelas cabecinhas brancas dos caras que trampam, Sei. entendeu? Aí rola a fofoca que tá o pai do Jaime lá.
E aí todos os funcionários vêm lá falar Basta comigo. um, né? Basta um falar. É, não, um fala, aí eu sempre já presto atenção, aí já vou no rolê, já falo com o gerente, falo, ó, os caras querem tirar foto, deixa eles tirarem foto comigo e tal. Então é um negócio muito maluco. E aí entrou para Netflix e tá 10 anos entre os 10 mais Que vistos. loucura. Então, Que loucura. renova, 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 né? É muito louco. Ser o pai do Jaime é um negócio muito louco. E aí você imagina, se eu, que sou pai do Jaime, sou famoso, imagina o Jaime, cara. Imagina o O Jaime, Jaime. o Jaime tá Eles... fudido, velho. Não, mas é que o Jaime cresceu, né? E aí, É, O Jaime cresceu. é verdade, é Virou outra verdade. Eu pessoa. só fiquei velho. Ô, Pati, aqui no Brasil tem uma. Não sei se, se dá para generalizar, mas quem faz novela na TV Globo fica famoso. Aí, de repente, aparece e todo mundo olha para aquela pessoa. Você andou fazendo algumas coisas que apareceram, que tiveram maior visibilidade, vamos dizer assim. Isso te afetou de que maneira? Quer dizer, você passou a ter contato com pessoas que são famosas da televisão, que não sei o quê. Você também está na estrada há muito tempo. Então, para você, isso teve que papel, vamos dizer assim? Ou não teve papel nenhum? olha, Elinho, primeiro que assim, eu nunca fiz sucesso popular, Esse tipo não de sucesso, aconteceu tá? isso. Não, porque eu nunca fiz uma novela da Globo, sabe, essas coisas de grandes projeções, não. Eu sou conhecida, eu fiz muita coisa já, e fiz, o que mais projeta, obviamente, é trabalho de televisão, de audiovisual. Mas eu vou, aos poucos, assim, que eu vou sendo reconhecida. Isso não aconteceu comigo. Uhum. Ah, o que eu acho, pode parecer mentira, mas eu acho bom. Assim, eu acho que eu não rola para mim uma coisa de. Eu fico pensando, meu Deus do céu, imagina fazer a protagonista da Do Globo. estrelato, né? Ah, Que inferno, que cansativo, porque eu gosto de ser essa coisa meio coringa de vai para lá, vai para cá, acho gostoso, acho uma delícia ser reconhecida, óbvio, não vou dizer que não, acho sim, ótimo, sim. mas geralmente eu acho que para o Napão é um pouco parecido também, e é pela qualidade do seu trabalho, é pelo que você toca naquelas, é uma coisa mais sincera, assim, nesse sentido. Pô, e, ah, e é claro que, por exemplo, acabei de fazer uma novela, Beleza Fatal, que foi um estouro, assim, é uma novela para o streaming, que acabou passando na Bandeirantes também, mas foi um boom total, cheio de Uhum. globais, eu fazia um papel relativamente pequeno, mas que tinha uma importância, assim, no contexto, e assim, foi super legal. E agora tá uma confusão, porque, por exemplo, eu vou sempre no supermercado aqui perto de casa. E assim, e sempre tem alguém que fala assim, você não fez já não sei o que lá, mas você. Aí começa a juntar umas coisas. Mas você não é a tia má da Pata e do É coisa, e do engraçado. moço das Chiquititas? Começa a juntar o meu currículo, assim, vai construindo, porque também a minha cara não é uma cara lembrável, assim, não é uma coisa. Porque num eu tô assim, no outro eu tô, sei lá, de No outro você está caipora. de caipora. No outro eu tô de caipora, aí as pessoas reconhecem a voz. Então, tudo isso para dizer que eu não tive, apesar de de ser conhecida. E, por exemplo, eu fiz uma época o programa da Adriane Galisteu, que também foi um pouco essa coisa essa vivência que o Napão teve na rua. Eu tive lá, Sim, mas pelos sim. bastidores da TV, era uma loucura, era Ginger e Fred total, assim, era uma. Eu falava, gente, era o mundo da TV popular mesmo, né? É É muito legal. diferente de TV Isso que Cultura era e outras na coisas. Rede TV? Não, Não, era na Record. na E era Record. eu cheguei a fazer jurada. Isso é um mundo à parte, que eu adorei, me diverti horrores. E aí era reconhecida, mas naquele momento também, né, Elinho? Você está fazendo aquele programa, Sim, é aquilo sim, ali, acabou. Passou 15 sim. minutos, ninguém mais sabe. E acho, só para concluir, é, que
Acho que essa, entre muitas aspas, essa vida vagabunda de estar aqui, estar ali, me interessa muito mais. Eu sou uma excelente coadjuvante, excelente. Assim, acho legal, e acho que tem lugar para todo mundo, mas assim, você tem que saber, o que que você pode dar aonde. E acho que isso rolou um pouco comigo e gosto da popularidade que eu tenho. Não me subiu a cabeça, eu estou disfarçando. Na verdade, eu estou Exatamente. vestida simples assim, para vocês não se sentirem humilhados e tudo, né? É isso, Essa é aqui a eu. Patrícia. É isso. Essa é a Patrícia. Escuta, uma coisa que eu queria saber é o seguinte: há quantas anda o teatro brasileiro atualmente? Depois aquele horror que a gente viveu durante 4 anos, com aquele cara horroroso, que se tudo der certo vai para o Chilindró. É, É, há quantas anda o teatro atualmente? Está bem de saúde, não? O que você acha, Napão? eu Aliás, acho dá que para falar assim, no geral? Ou tem que é, segmentar o teatro? ele tá, cara, tá muito difícil. Muito difícil no sentido que as produções atuais, elas dependem para se manter das leis, porque os teatros em si, as casas de espetáculo, elas cobram, antigamente a gente fazia parceria, né? Eu ia Sim. com a minha com um projeto, o cara fala, ó, vou pegar tantos por cento e toca o pau. Hoje em dia você chega lá, o cara fala, ó, eu quero um mínimo de dinheiro de tanto. E esse dinheiro já arrebenta a tua produção, né? E aí os prêmios são prêmios que se você tem um elenco grande e tal, é difícil de você fazer muitas apresentações, porque as pessoas estão recebendo. Vou dar um exemplo que eu e a Paty, a última peça que eu e a Paty fizemos, era uma comédia boa pra cacete. Não é porque a gente está fazendo, Uhum. mas era muito É. boa, que chamava A Caseira e a Catarina, do Ariano Suassuna. E o Fernando Neves dirigiu, elenco maravilhoso. Eu ensaiei, eu falava pra cacete nessa peça, mas eu ensaiei feito um maluco, cara. Eu e a véia aqui, eu e a Paty, a gente ficava de um jeito. A Paty tinha Porque que éramos subir os numa mais velhos do mesa. elenco. Daí ela falava, ai, meu Deus, meu Deus. Cara, a gente fez 12 apresentações. 12. Acabou, velho. Aí eu fui falar com o produtor, ele falou, não dá. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou botar em cartaz? Olha só. Porque a partir daí é dívida. Então, tem juntou isso, acho que está muito perigoso de ficar que nem o cinema nacional. O cinema nacional, sabe aquele que faz e fica É, 2 semanas no espaço Aham. Unibanco E e todo sai. mundo embora? E aí entra um blockbuster. É, é. a gente Né, corre é, muito, muito esse perigo. e em E contraparte, porque os teatros vamos. estão lotados ao mesmo Sim, tempo. As Pois sim, é. pessoas estão interessadas em assistir. sim. Tudo bem, que tem peças com nomes bastante conhecidos, mas as pessoas estão afim desde da pandemia, depois essa coisa presencial, parece que todo mundo ficou com vontade de ver. É, Acho que está É melhor do que o verdade. cinema nesse sentido. Ao mesmo é. tempo, as produções que não têm lei, a gente não se sustenta. Ou depende do SESC, que vai e faz um mês, você ensaia mais do que você apresenta, né, Napão? Pô, exato. Então não não está sendo fácil, né? Mas Uhum. e ainda tem um negócio, isso é uma coisa que me entristeceu assim profundamente, é que esse governo anterior ele é muito bom do marketing negativo, né? Então, vou te Isso. dar um exemplo. Eu Da entro no Uber. destruição. Eu entrei no É para Uber. destruição. Eu entro no Uber, o cara. Ah, você porra, é o pai do Jaime. Puta que demais. Fala com a minha filha, liga, não sei o quê. Pá, beleza. Acabou esse assunto, o cara fala. Mas e a Lei Rouanet? Vocês estão mamando na Lei Rouanet? Aí me Ah, sobe um Ah, sangue, velho, porra, que a gente virou uns cara que mama na Lei isso, Rouanet, a coisa mais isso, absurda isso. assim que eu consigo, assim, eu tive Lei Rouanet para você é, pegar um fósforo é. e não justificar.
você está ferrado, cara. Não, é uma Uhum. lei. Eu entendo que pode ser uma lei que. Eu não sei, que deve ter, sei lá, milhões de defeitos. Mas Sim, pode melhorar, obviamente, tem que isso, melhorar, isso, mas mas até aí. o que eles conseguiram fazer que os artistas não fossem mais pessoas queridas. Eles É, conseguiram fazer É, isso. Isso é o que mais me entristece, sabe? De você ser visto como um cara que é um falsário, né? E isso para a gente reverter, eu não sei como é que faz. Não sei eu acho que mais. demora. É, Demora. porque destruir é sempre mais fácil, né? E mais rápido. é, Como a gente tem uma população muito que não tem acesso, à cultura, assim, facilmente, né? Tem acesso a, como é que eu vou falar isso? Tem acesso, Tem acesso. mas É. ela é massacrada. Aliás, atualmente, muito por causa das redes sociais, né? Quer dizer, a internet ajudou muito nessa coisa da Muito. destruição, porque ela se propaga muito rapidamente. E para você dizer que não, não, peraí, não é bem assim, já foi, Já foi. já era. já É, era. É e que nem tudo que manchete de exige uma jornal. explicação, tudo que exige uma explicação maior de pensamento, de não sei o quê, é mais difícil, né? Isso. Porque se você consegue destruir em 15 segundos, você consegue destruir em 15 segundos. Para você se para você desmentir aquilo ou botar, pelo menos discordar daquilo, não é desmentir. Você não pode fazer isso em 15 segundos. E 15 segundos é mais ou menos o que você tem de atenção, né? Então, acho que essa é uma dificuldade que os artistas estão passando, assim. Mas não estou É isso chorando, não, aí. hein? É só uma. Estou Ah, falando uma que é constatação. Não é uma uma constatação. constatação, Claro. assim, porque eu sempre tô. O que eu falei, eu chego no Uber, os caras ficam felizes, não sei o quê, mas aí sempre vem aquela pergunta: mas e a Lei Rouanet? Vocês estão Sim. mamando? É. Aí tá, né? É. Bom, é o seguinte, nessa história do futebol, vocês ficam, por exemplo, a Patrícia falou que viu o Mundial de Clubes, né? Vocês não ficam assustados quando os cronistas esportivos falamos, que fulano ganha tantos milhões por dia, tantos milhões, sabe? Essas cifras astronômicas, eu não dá um tilt assim, porque às vezes quando eu falo, ó, o Neymar vai ganhar durante 4 meses 100 milhões de reais. O que são 100 milhões de reais? É que você está falando com uma pessoa que ganha um salário mínimo. Tudo bem, tem outros que ganham mais, papapá, mas o grosso do povo brasileiro ganha Uhum. pouco, né? Vocês, como artistas, vocês acham o que disso? Quando você ouve uma cifra assim, tal, fulano foi negociado por tantos Ah, eu, dinheiros. alguma coisa está fora da ordem, né? Alguma, A né? primeira coisa é tem alguma coisa estranha, porque não é. Não é normal isso. Não Não é pode ser. normal. Não pode ser. Não, não pode. é, Claro que tudo tem o seu valor, mas tem um valor lógico, assim. E o que que manda? Por que está por trás disso tudo, né? De O onde que vem que, esse dinheiro, Paty? de onde vem esse dinheiro? E é descabido. Então, assim, os critérios, né? Os critérios são completamente absurdos para você avaliar alguma coisa. Não, eu realmente, não sei, eu Você não consegue nem acho, explicar, Paty. A gente não é, consegue nem explicar. eu não consigo nem visualizar. Eu penso assim, quantos apartamentos dá para É isso. comprar Não, Esse eu é um não bom consigo. pensamento. Eu nem sei o que é esse dinheiro, não sei esse tamanho. E agora, imagino o cara que sai da periferia, né, que nunca teve nada, que joga um Isso. bolão, que É vai isso. para lá e aí joga para caramba, não sei o que lá, de repente está em Barcelona ganhando sei lá quantos E, milhões de euros. E como é que se Paty, segura a cabeça de uma pessoa dessa, gente? não, e olha, tem uma coisa assim, eu era um cara que ficava criticando, pô, isso é um absurdo, o cara tal, ele tem que se posicionar, o jogador tem que falar, não sei o quê. Aí um dia eu estava conversando com o Juca, meu amigo, o Juca que foi. E aí a gente chegou à conclusão, ele já tinha chegado antes de mim, que, cara, tem que botar na sua cabeça o seguinte, porque eu escrevi um livro sobre o Vladimir. Vladimir era É, pobre, ótimo livro, eu li. preto, pobre,
não tinha o pai pedreiro e o pai com problemas de alcoolismo, a mãe faxineira, 6 irmãos, quer dizer, eram 7 filhos. O cara vai fazer, jogava bem bola, foi pro futebol, certo? Bom, resolveu a vida dele e de toda a família. Então o camarada, ele é um caramujo, né? É, Sabe aquele baú atrás dele que resolve a vida de todos os familiares. Então, hoje em dia, você vê o moleque, sei lá, o Estevão, ex-Palmeiras que está no Chelsea da Inglaterra, acabou de fazer 18 anos. é, Moleque muito pobre, baita de um jogador, não, ele não consegue falar nada, porque o empresário vira para ele e fala assim: ó, não fala nada, não entra em polêmica, porque você tem um puta contrato aqui que está resolvendo a vida. Olha aqui a fila que tem atrás de você, ó, da tua família. Então, virou isso, né? Virou isso. E os dinheiros que vêm, Pati e Napão, são muito de falcatruas, lavagem de dinheiro direto. O negócio das bets é isso, por exemplo. é. Então, Pois é, só comentar. O meu irmão outro dia estava falando de futebol, agora é só grana, grana, é é, horrível isso. E esse negócio, a gente voltando ao assunto concessão, por que esses jogadores que já têm tanto dinheiro, alguns deles que eu admiro, tudo, por que fazem comercial de bet, gente? Para que apoiar essa porcaria? é isso. Sabe? E essas coisas que. Para que ter mais? Né? Quer dizer, tudo bem, eu entendo, sob esse ponto de vista de arrumar a família inteira, claro, mas precisa ter um discernimento, né? De É, que a que gente está você falando da coisa astronômica, né? da coisa Aquela astronômica. loucura. Vira um troço que É, você fala, mas o que é isso aí? Você não consegue entender. Não consegue nem Dimensionar, né? sobrevalorar, dimensionar. Não dá para dimensionar, né? É isso aí. Ao mesmo tempo, para mim é muito louco, porque eu vejo, acho que eu sou muito ingênuo, né? Eu vejo eu vejo moleque, sabe? Que estava no Vietnã da favela e que aí por causa do futebol é. ele ganha o mundo e acho sempre uma história bonita, né? Uhum. Agora, se Sim. começar a aprofundar de onde vem o dinheiro, não sei o quê, É, aí, meu amigo, aí o É, bicho pega, né? Eu sempre penso é assim, sei isso. lá, outro dia eu vi uma entrevista, há muitos anos atrás eu vi uma entrevista do Cafu, né? Que ele, porra, ele fez 12 peneiras, aí um dia É, ele e aí, porra, aí ele foi para Roma. E aí ele falou, pô, eu fui para Roma, e eu curti Roma, e ele aprendeu a tomar. Ele é um cara que é enólogo, e aí não é uma puta história bonita, né? E aí ele ganha é, a Copa do Mundo e bota 100% de Jardim Irene. Então são histórias é. lindas brasileiras, né? Mas que estão envolvendo, cada vez mais estão envolvidas em coisas que são. Que não são aceitáveis, né? não. Eu não acho aceitável. Agora, quantia, para mim, sabe, passou de 100 milhões de reais, eu já. É tudo a mesma coisa para mim. Quando fala, eu Olha nem como ouço, sabe? Pati, olha como ele está, você viu? Passou de 100 milhões para mim. Passou de ser, é. Não, eu digo, porque o cara vem, tá ganhando 1 bilhão, para mim, 1 bilhão e sei lá, É, 100 que mil, porra é essa? né? Você fala, mano, sei lá, mano, né? É isso. É Bom, enorme. tá É. bom. Olha, acho que acabou a conversa. Vamos jogar uma bola amanhã, então? Vamos. Só se for a Patrícia. Eu Eu vou encerrei minha rir, tá? carreira. Eu vou ter Eu, ataque de riso, Porra, tá? Já vou Natan. avisando. Vocês eu vão ter que me encerrei a minha carreira aceitar. 20 anos atrás e eu sou muito chateado porque nenhuma pessoa sentiu. Sentiu minha falta. Ninguém falou, porra, você parou? Você sabe que Você na joga, Ninho? família. Eu Você jogo. ainda joga? Jogo. Você ainda Toda quarta joga? noite. Jogo. Não, eu não tenho a Que? Naponzinho, menor Mais de você condição. fez. salão? Não, society. Hum. Society. Jogo descalço, pessoal maneiro, tranquilo, Ah, ninguém fica batendo no outro. Da sua Ô, faixa etária? Napão, ah, dos 15 aos 71. é da nossa faixa etária. É uma puta mistura. Não, mas vai bem, tudo bem. Aliás, eu acabei de fazer 69, Napão. Você fez quanto? Você que também é Eu um fiz canceriano. 62. Veja só. Olha só, que lindo. Eu 62. 64. Ó, Ah, todos bem, hein? Todos bem. Band of Escuta, 64, né? Dos né? Beatles, né?
Exatamente. Patrícia já está. When I get older, losing my hair. Ela está cheia de cabelo, mas bom. É verdade. Escuta, vocês querem falar mais alguma coisa ou não? Se eu quero, só uma coisa, Manda. que eu nunca quis ser ator, né? O que eu queria ser, o que você faz. O Eu quê? estudei para isso. Eu queria ser jornalista esportivo. Puta merda, cara. Eu estudei 3 anos na Casper Libero, velho. Quer Olha dizer, me só. formei na Casper Libero porque eu queria ser jornalista esportivo. E aí, sei lá, estudei com um monte de colega seu, os caras da O minha turma Paulão, eram Cosme, não sei Cosme se você estudou com o Rimoli, o Paulão, mas. Fernando. Hã? Nossa, o Cosme. O Cosme, o Fernando, pô, esqueci, ele é da Folha. Puta, o É o Oscar Andrade Ulisses. Silva, Oscar Ulisses também. irmão do Bodão, dos Mar. O irmão do Osmar. Então, eu sempre quis trabalhar com esporte e isso vem da minha amizade com o amigão, né? Com o Paulão, que a gente assistia jogo quando tinha, sei lá, 12 anos, a gente entrava no Pacaembu e tinha um lugar que era a cadeira laranja, eu acho, que misturava torcidas, não tinha problema. Não tinha briga, não tinha nada. E o Paulão levava um gravador e narrava o jogo. E eu comentava, eu era o pior comentarista do mundo, mas ele já era um puta de um narrador. E eu Quem é tinha esse Paulão? Que sonho. Paulão? Paulo É Soares, o Paulo Soares, Tá. tá, a trabalhou um gente é tempão amigo na de ESPN. Legal. a gente é amigo de primário. Então, sempre tive esse sonho que ele realizou, você também lindamente. Então, é muito bom, porque eu sou Aliás, um. Napão, vou mandar Ah, esse programa para ele, para o Paulão, porque ele está ainda se recuperando, né? tá em Eu acho que recuperação. acho que ele ainda está no Sírio, é. É, Mas ele foi um dos caras com quem. Acho que ele foi o cara com quem eu tive o maior número de ataques de riso na minha trajetória profissional. que Teve uma coisa vez na espetacular. Rádio Record FM, Record, que eu tinha um programa lá, estava eu e ele apresentando, eu não conseguia segurar, eu me enfiei debaixo da mesa e ele, cara, Ai, foi que um negócio delícia. maluco. E ele Ó, segurou durante 15 segundos. e olha, eu tinha um negócio com ele que é espetacular. Isso é genial. A gente tinha coleção de autógrafo. Então, o que a gente fazia? A gente ia no estádio do Pacaembu. Acabava o jogo, as pessoas iam saindo e os guardas que ficavam com aqueles pastores alemães, quando eles entravam no túnel, eu e ele, você imagina, eu e o amigão, a gente pulava, entrava dentro do campo, invadia o campo Uau. e entrava no vestiário e pegava os autógrafos. E eu tenho até hoje esse caderno com, sei lá, Que Que demais. Rivelino, barato, que Sócrates e tal. barato. E eu e ele. E, assim, porra, tenho muita história com ele. É o cara que, assim, que foi mais meu amigo, assim, no sentido futebolístico, né? Outra coisa que eu não sabia. É. Tá vendo? Olha E a, só. e a Quando que a gente gente teve vai fazer até. outro programa, Elinho? Porque eu tenho Então, mais revelações que vocês nem. Só com as quando você for entrevistar revelações, ele, quando você for só com as entrevistar revelações ele da de parte. novo, pergunta da Ah, torcida que a gente tinha. A gente fez uma torcida, eu e ele. Mas aí puta que vai entrar legal. num âmbito aí que eu não sei se ele quer falar de time, não sei o quê, ele torce, mas a gente tinha uma Sei. torcida. E essa torcida era dele, e tinha muito torcedor. Aí teve uma viagem que a gente foi fazer para Belo Horizonte, É. eu não pude ir e ele não pôde ir. E aí foi o ônibus com a torcida. Aí o ônibus voltou e os caras da torcida roubaram todos os instrumentos, roubaram todas as bandeiras e a torcida acabou. Que horror! Vou Mas lembrar ele, essa história para ele. puta, bicho, essa história ele contando, você vai mijar de dar. Meu, ele é um É muito puta bom. contador de história, né? Puta Ele cara, é. genial, que eu amo de A gente coração. fez a Copa do México 86 juntos, eu e ele. Lá, Inesquecível, é. vocês foram É pro 40, México? 40 dias. Puta, aí tá com ele E 40 ele dias. estava narrando, ele era o segundo ou terceiro narrador da equipe, e eu fiquei viajando o México, porque me deram um carro lá alugado, para eu percorrer todas as seleções, com exceção das do Brasil, da chave do Brasil. Então, eu conheci o México, Puta, que dirigindo, maravilha. Demais. veja só.
Como a gente é feliz, Muito. não é? É isso Ó, aí. eu adorei, viu? Adorei. Então tá bom. E Eu uma também. delícia. Eu Eu amo também. vocês, Eu E vice-versa. também, Elinho. Você é tá bom? demais. Te admiro, sou super fã. Você é um poeta, você é um super jornalista. Chega, chega, chega. Para, Você para, é ponta de para. lança. Você é o que eu Legal. queria ser quando eu crescesse, pô. É, Ponta de demais, lança, demais. tá bom. E tá junto com o Henrique Streuter aqui para mim, você sabe que é para sempre. Forever. Esse é para sempre e além Verdade. de Isso aí. sempre. É isso. Sigamos juntos, isso aí, tá Tá bom? Então bom. Ó, tá beijão certo. para vocês, viu? Um beijo. Valeu. E Beijo a a gente todos. volta daqui a algumas semanas com outro Ponta de Lança FC. Beijos, tchau. Beijos. Napão, vai ser duro te chamar de Henrique, viu, cara? Não, não precisa, cara. Não? Não, não. Vem cá, eu vou ficar sem o fone. Tá ruim para me ouvir? Para mim Não. tá ótimo. Ah, então vou ficar sem o fone, Os porque dois estão o fone ótimos. tá meio estranho para mim agora. Tá bom. Mas você ouve a mim e ao Napão? Na boa? Sim, Então tá bom. você tá tudo perfeito. Na ponta me ouço bem, mas você parece que tá aqui do meu lado. Aqui do meu lado. Hum. Ela Tá com sempre saudade foi de mim, assim, Nafão? Napão. Ela sempre foi Tô assim, morrendo Napão. de saudade da Patrícia, bicho. Eu também Nossa. tô morrendo de saudade. A gente ficou 4 meses casados agora. Vocês dois? Então, brigando muito. Que bom. Todo dia se vendo. As mesmas É, piadas, todo dia. agora tô sentindo falta. É, por quê? Gravando? É, né? É, Era E mundo esperando, gravando? né? esperando mais do que gravar. Puta, é um saco, né? Espera pra É que nem cacete, cara. aeroporto, é. É. Não, Demora mas mais do aí que a o gente voo. tava. Mas a gente tava num grupo legal, ali num camarim divertido, É, então. Ficava lá, né? Era das 9 às 9, é. aí Puta a gente merda. ia ficando. Vamos lá, então?